boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje, a partir de agora. Seca atinge lavouras de milho e produtores estimam perda de produção para a segunda safra. Semana começa com declaração de Bolsonaro junto com ministros e presidente do Banco Central em frente ao Palácio do Alvorada. E nesta edição, um time de comentaristas analisa o cenário político e os efeitos no agro. Começa hoje, no Canal Rural, uma série de entrevistas com os governadores dos principais estados do agronegócio. Nesta edição, Ratinho Júnior, governador do Paraná, fala com exclusividade ao Canal Rural e ao Mercado e Companhia. Covid-19. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, unidade de abate de aves é interditada por tempo indeterminado. E você vai ver também que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou em taxas de juros entre 5% e 6% para o Plano Safra 2020. Tudo isso e mais, agora, o Mercado e Companhia já está no ar. O presidente da República, Jair Bolsonaro, e os ministros da Economia, da Infraestrutura, da Agricultura e o presidente do Banco Central falaram hoje cedo com a imprensa, em frente ao Palácio do Alvorada. Vamos ver. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a reabertura da economia e a preservação de empregos. Nós aqui estamos acompanhando os governadores, em grande parte estão abrindo para o comércio, especial libanês aqui do Distrito Federal, ficamos muito felizes com isso. Uma abertura com responsabilidade, preservar vidas, mas também preservar empregos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o governo está realizando o que é prioritário no momento. O mundo inteiro está gastando mais agora por causa da crise. Então nós também temos que gastar mais. Só que é um ano excepcional, extraordinário. O ano que vem, e esse ano mesmo, nós já voltamos às reformas, e o ano que vem nós já vamos estar certamente crescendo com os investimentos em saneamento, em petróleo e gás, em infraestrutura, em logística. Então nós seguimos firmes no nosso compromisso, a economia vai pegar em V. Eu acho que nós vamos surpreender o mundo de novo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse que o abastecimento não é problema no Brasil e afirmou também que o país está batendo recorde de produção e exportação. O abastecimento do país funciona normalmente desde o primeiro momento. Os brasileiros têm comida na ponta, na prateleira, porque a logística da porteira para dentro e da porteira para fora, as coisas estão funcionando e esse mês nós teremos recorde das exportações brasileiras. Então, o agro alimentando o seu povo, 212 milhões de brasileiros, e ainda com excedente para ajudar na balança comercial e nos países importadores que precisam de alimento nesse momento. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, destacou os programas de concessão. A gente tem excelentes ativos de infraestrutura, nós vamos seguir firme com o nosso programa de concessões. E em breve nós já vamos começar a publicar os primeiros editais. Então a gente já vai ter leilão de concessão esse ano. Nós vamos publicar os editais do STS 1414A, são 2 terminais de celulose no Porto de Santos. Seguimos com os estudos de desestatizações de portos, que vão ficar prontos agora já no meio do ano primeiro. Mandamos projeto de rodovia para o TCU, tem projeto de ferrovia que está na beira de sair do Tribunal de Contas. Estamos falando com os investidores e eles estão dizendo, olha, pode publicar os editais, nós vamos estar presentes, nós confiamos no Brasil. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que há preocupação com a disciplina das finanças públicas. O Banco Central foi o primeiro banco central do mundo que tomou medidas grandes de liquidez e de capital para deixar o sistema financeiro sólido. A gente tem visto o resultado disso, a concessão de crédito voltou a crescer. Obviamente existe ainda uma preocupação do crédito chegar no pequeno, chegar no empresário pequeno, na empresa pequena. O Banco Central está tomando todas as ações possíveis para que isso aconteça. E o Banco Central veio aqui trazer a preocupação de que é importante, nós reconhecemos que é um problema muito grande e que parte da solução vai sair do governo, mas nós trouxemos a nossa preocupação que é importante manter a disciplina fiscal. É a disciplina fiscal que vai nos manter em curso, que vai fazer com que o país consiga viver com juros baixos e inflação controlada. O Canal Rural começa hoje uma série de entrevistas com os governadores dos principais estados do agronegócio brasileiro. E quem participa conosco nesta edição de Mercado e Companhia é o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do Partido Social Democrático PSD. Governador, muito boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo.
Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os telespectadores do Canal Rural. Um prazer poder estar falando com todos vocês. Governador, a primeira pergunta que eu gostaria de dirigir para o senhor é sobre Covid-19. O governo tem plano de flexibilizar o isolamento social e acabar com a quarentena a partir de quando? Veja, Kelly, é importante registrar que o Paraná não decretou uma quarentena, um fechamento total. Nós não tomamos essa medida. O que nós fizemos foi um decreto, logo no início da chegada da pandemia aqui no Brasil, de alguns setores onde tinha uma aglomeração muito grande, por questão da natureza do setor, de restringir, que é o caso de shoppings, salão de beleza, igrejas. Esse decreto nós fizemos lá atrás, justamente segurando o trabalho desses setores. Agora, a questão da indústria, em todo momento ela teve atuante, não parou em nenhum momento. Nós tivemos a questão de logística também, onde o Estado deu todo o amparo para que não parasse. Um exemplo nosso aqui é o Porto de Paranaguá, que é o maior porto graneleiro da América do Sul, onde o nosso porto, inclusive em março, bateu recorde na movimentação de grãos, recorde inclusive na movimentação de caminhões, 2.400 caminhões a média diária chegando no Porto de Paranaguá, dando toda uma retaguarda e uma tranquilidade no setor de safra que nós estamos tendo histórico aí no setor do agronegócio brasileiro. Então, a gente tomou esse cuidado, eu tive pessoalmente reuniões com os sindicatos dos operários do Porto de Paranaguá, criamos uma metodologia de trabalho de atendimento aos caminhoneiros, desde da questão do cuidado da saúde. Todo caminhoneiro que chega no Porto de Paranaguá tem uma equipe de saúde, onde faz a medição da temperatura desse caminhoneiro. Caso ele esteja com qualquer tipo de problema na sua temperatura, além da normalidade, ele já é enviado a uma equipe médica para dar todo o amparo. Enfim, todo esse cuidado com o caminhoneiro, nós aqui do Paraná, o Porto de Paranaguá, montamos uma estrutura para eles. Inclusive, na época onde tinha mais dificuldade de ter restaurantes abertos em outros estados, na questão do fechamento, nós criamos um kit de alimentação para esses motoristas, um kit básico ali de arroz, feijão, ovo, óleo de cozinha, para justamente dar um amparo para o caminhoneiro para que ele pudesse retornar para o seu estado, podendo continuar o seu trabalho, a sua missão de transportar a nossa carga. E agora nós estamos fazendo um reestudo nesses setores onde o governo decretou, sim, aí o fechamento, nesse momento do controle de combate à pandemia, que é shopping, igreja, para que esse decreto que nós vamos lançar, ele possa ter todo um protocolo de reabertura desses setores. No mais, a gente tem feito um alinhamento com os prefeitos para que, claro, possa abrir o comércio com restrições, com segurança, e em especial o nosso principal cuidado no momento é o transporte público, porque as grandes cidades, que é o caso da nossa capital, região metropolitana, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, as grandes cidades, a questão do transporte público é algo que sempre a gente trabalha com muita preocupação, porque é onde pode proliferar muito o vírus devido à lotação dentro dos ônibus. Então, nós estamos conseguindo, por enquanto, manter essa organização de não haver superlotação no transporte público. O senhor falou em um decreto com as regras para a retomada da atividade econômica na totalidade, mesmo que de forma gradual. Já tem data para a publicação dessa regra? Olha, hoje nós vamos ter uma reunião com o Ministério Público às 1h30, com o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Jacóia, com a nossa equipe da Casa Civil e também com a Secretaria de Saúde, no sentido de apresentar esse decreto junto numa conversa alinhada com o Ministério Público, para que não tenha, depois de uma decisão tomada do governo do Estado, qualquer tipo de pontualmente numa cidade ou outra, o promotor entrar e discutir isso na Justiça. Então nós estamos alinhando tudo isso com o Ministério Público e também com as demais esferas de poderes aqui do Estado, o Tribunal de Justiça, a própria Assembleia Legislativa, para que a gente tenha uma sinergia. Na verdade, esse trabalho a gente já tem feito de sinergia com os poderes desde o início. Nós criamos aqui, inclusive, até uma comissão aí solidária dos poderes, não só no auxílio através das leis e das determinações do governo do Estado, mas também em cima da questão orçamentária. É importante registrar que
os poderes aqui do Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa e os órgãos de fiscalização, como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, têm sido parceiros, inclusive na parte orçamentária, financeira, no combate ao coronavírus. Então, só para deixar claro, governador, o senhor disse que vai haver uma reunião ainda hoje, que o senhor tem planos de publicar esse decreto com as regras para a retomada gradual da economia, junto com as iniciativas para combate à pandemia. A sua expectativa pessoal é que a economia do Estado do Paraná esteja com a totalidade dos serviços funcionando a partir de quando? Olha, é difícil a gente dizer isso, Kellen, porque na avaliação da Secretaria de Saúde do Estado, do secretário Beto Preto, nós vamos ter um pico aí a partir do final de maio, início de junho, porque, todos vocês sabem, o Paraná é um estado que boa parte dele tem um frio geralmente rigoroso. A capital, Curitiba, é a cidade mais fria do Brasil, a capital mais fria do Brasil. Então, é natural que nesse outono, inverno, aumente muito as doenças decorrentes da parte respiratória e isso automaticamente possa ampliar o número de casos aqui no estado. Nós estamos conseguindo manter uma curva relativamente controlada, se a gente pode dizer assim, neste momento. O Paraná tem apenas 30% dos leitos de UTI hoje sendo utilizados, daquilo que nós preparamos, sendo utilizados com pessoas ligadas ao coronavírus. Nós estamos hoje numa faixa de 1.100 pessoas infectadas. Essa estratégia que nós montamos lá atrás, de fazer uma fiscalização nas fronteiras com os estados vizinhos aqui do estado do Paraná, em especial o estado de São Paulo, lá atrás nós criamos uma barreira, entre aspas, de 25 pontos de fronteira aqui do estado, monitorando a entrada e saída. Nós não proibimos a entrada das pessoas, até porque legalmente isso não nos cabe, mas nós criamos barreiras com a Polícia Rodoviária Militar do Estado, com a Polícia Rodoviária Federal colaborando, com agentes da ADAPAR, que é o órgão que cuida da parte sanitária do Estado, cuida da parte sanitária animal, mas com a experiência que tem, está nos ajudando muito também nessa prevenção de entrada e saída de pessoas, e até para que a gente não tenha a importação do vírus do Estado de São Paulo, que está com a pandemia já um pouco mais avançada que outros estados. Isso, de alguma maneira, tem nos ajudado a segurar um pouco da velocidade do vírus aqui no estado. E, além disso, também, o estado do Paraná é o estado que mais tem feito testes proporcionalmente que outros estados. E essa semana nós vamos triplicar o número de testes, que é o teste Golden, né, o Gold Standard, que, segundo os especialistas, é aquele que dá mais próximo da precisão se a pessoa está infectada ou não, além de 25 mil testes que já estão rodando nas nossas sentinelas, que são as nossas células de monitoramento e fiscalização por todo o estado. Isso tem nos ajudado a tomar decisões diárias para que a gente possa, na medida do possível, desse enfrentamento e da proliferação do vírus, a gente vá decidindo. Claro, isso não quer dizer que daqui 20, 30, 40, 50 dias não vai ser necessário decretar a quarentena. Nós trabalhamos sim com essa possibilidade. Quem vai nos balizar é o volume de testes e, claro, o volume de pessoas infectadas. Tá certo. Governador, e no setor agropecuário, quais são as áreas mais atingidas pela crise causada pela pandemia aí no seu estado e qual socorro o governo prepara para estas áreas do agro? Olha, Kellen, é até triste dizer, mas o Paraná estava vindo num ritmo muito bom de crescimento, tanto na indústria, né? Nós chegamos no ano passado a ser o estado que mais cresceu na indústria, 5,7%, praticamente o dobro do segundo estado que mais cresceu. E no agronegócio também nós batemos o valor bruto de produção, que é o VBP, passamos São Paulo, 88 bilhões na produção da agropecuária paranaense. Nós estamos vindo num momento, pelo menos na agropecuária, momento muito bom. Mas claro que nós temos setores, sim, que foi muito atingido, está sendo atingido. É o caso do setor de leite. O Paraná é a segunda bacia leiteira do Brasil. Nós temos a região de Castro, perto de Ponta Grossa, que é o maior volume de leite produzido numa região só, no nosso estado, no Brasil, e temos outras regiões sudoeste, oeste do Paraná, é muito forte. Essa é uma região,
um setor do nosso agronegócio que, infelizmente, foi muito afetado. O governo do estado tem buscado dar um amparo a esses produtores, inclusive comprando uma boa parte dessa produção dos pequenos agricultores e transformando isso em leite em pó para distribuir para a rede estadual de ensino. Nós temos um programa já há um bom tempo aqui no estado, que é um programa que dá leite às crianças mais humildes do nosso estado, e numa parceria com as pequenas cooperativas, com os pequenos laticínios. Então a ideia é manter a merenda escolar que nós compramos da agricultura familiar aqui do estado. Nós ampliamos essa compra de 22 mil produtores para 25 mil produtores da agricultura familiar. Nós fomos o primeiro estado do Brasil a fazer com que a merenda, quando a gente parou com a atividade escolar presencial, essa merenda continua sendo destinada aos alunos. Nós estamos atendendo aproximadamente 280 mil famílias aqui no estado com esse programa da merenda, que boa parte, quase que na sua totalidade, é comprado da agricultura familiar. Então, o setor de leite é um setor que foi muito atingido, e também o setor da hortifruti granjeiro também é um setor que acabou sendo bem atingido, e o governo do estado, dentro da sua possibilidade, nós estamos fazendo um investimento de 100 milhões por mês na compra desses produtos para amenizar esse flagelo para os produtores. Bom, estão essas medidas atingindo setores destacados pelo senhor, que são de hortifruti e de leite, entre os que mais sofreram neste momento de pandemia. Aí eu vou trazer um outro elemento, governador, sobre a estiagem. O Paraná está sendo atingido pela pior seca dos últimos 23 anos. E a Federação da Agricultura do Paraná estima quebra de cerca de 30% na safra do estado, com perdas, por exemplo, para o milho e também para o feijão. Que tipo de ação o governo pretende adotar para auxiliar o setor agro neste sentido? Essa questão da estiagem, na verdade, nós nós tínhamos sofrido muito com a estiagem já o ano passado, na safra 2018-2019, onde o Paraná perdeu praticamente 4 bilhões aí na safra da soja. Esse ano a soja foi muito boa, nós chegamos à nossa marca histórica de produção de soja, mas o milho, com essa estiagem, vai ter aí uma quebra considerável, chegando aí a praticamente 30%, como os nossos órgãos, tanto da Secretaria de Agricultura, os dados, né, e também a Federação da Agricultura do Estado. O auxílio é através das nossas agências de fomento. Nós temos o BRDE, que é um banco que é alinhado com o BNDES, um banco de fomento que atende os 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e toda a nossa linha, ou boa parte dela, está para atender aí não só as nossas cooperativas, mas também os produtores nesse momento. E a Fomento Paraná, que também é uma outra agência de fomento aqui do estado, que está à disposição no sentido de auxílio desses produtores que vão ter um prejuízo possível com essa estiagem. Há alguma linha no sentido de fomentar o seguro estadual, governador? Sim, nós temos já todo um processo, cerca de 20 milhões de reais para colocar aí na alavancagem desse seguro, mas ainda é pequeno, né, perto da necessidade. E também nós estamos fazendo toda uma tratativa com o Banco do Brasil para, de alguma maneira, através do Ministério da Agricultura, a gente conseguir securitizar todo esse processo e amenizar também esses prejuízos. Saímos da estiagem e vamos para o setor da indústria de carnes, governador. Em Paranavaí, no Paraná, uma indústria do setor de carnes paralisou as atividades depois de confirmada a morte por Covid-19 de funcionário da empresa. Eu gostaria de saber se o governo vai agir para garantir o funcionamento da cadeia de alimentos, mesmo em casos como este. E se sim, de qual maneira, governador? Veja, Kelly, o governo já tem agido desde o início da pandemia. Nós tivemos reuniões periódicas com o setor da produção de carne. É importante registrar que o Paraná é o maior produtor de frango do Brasil e o maior exportador também. Nós temos aí uma cadeia produtiva na área da suinocultura também muito forte. E a pecuária também no Paraná tem alguns frigoríficos importantes de destaque nacional. Nós temos tomado esse cuidado. Logo quando teve o primeiro caso de um funcionário dessa indústria, ele já foi na hora feito todo o isolamento com o apoio da Secretaria de Agricultura, aliás, da Secretaria de Saúde, e também o mapeamento dos funcionários com os testes rápidos, boa parte daqueles que poderia ter algum tipo de sintoma.
A empresa ficou fechada por um período, aí fez uma quarentena até com que fosse identificado esses funcionários, e ela já retomou o trabalho. Então há, não só por parte do Estado, da Secretaria de Saúde, um monitoramento, mas em especial é importante registrar que existe por parte das cooperativas, das empresas produtoras de carnes, um cuidado especial. Elas têm tomado as medidas preventivas, tanto na sua vestimenta desses funcionários, no cuidado da higienização desses funcionários, e nós tivemos um problema só pontual, né? As demais dezenas de indústrias aqui do estado, graças a Deus, não tivemos nenhum tipo de problema até então. Governador, e sobre uma medida que o seu estado está preparando, chamada Selo Made in Paraná, que é uma alternativa para incentivar a compra de produtos feitos no estado. Quem esse programa beneficia? Tem alguma linha específica para, por exemplo, os agricultores? Veja, essa é uma ideia que nós montamos aqui um grupo de trabalho num projeto chamado Paraná Recupera, né? É uma medida onde a nossa equipe da Secretaria de Planejamento já vem pensando para sair, ou assim que voltar à normalidade das pessoas no dia a dia, com essa pandemia passando pelo Brasil, a gente possa fazer com que tenha uma retomada forte do crescimento aqui do estado, para que a gente não tenha nenhum prejuízo. Prejuízo vai ter, obviamente, mas não perder a velocidade que nós tínhamos, ou que a gente estava vindo do setor do agronegócio e também do setor da indústria do nosso estado. Então nós estamos fazendo um planejamento para fomentar os APLs, que é os arranjos produtivos locais. O Paraná tem uma série desses arranjos produtivos locais aqui no estado, por exemplo, a região noroeste do estado, como Luanda, que é a capital da torneira do Brasil, ali tem dezenas de pequenas indústrias na área de metal. Nós temos a região de Cianorte também, que tem uma indústria têxtil muito forte. Enfim, todas essas regiões do estado têm algum perfil de vocação agroindustrial ou industrial. Então nós estamos fomentando a compra e todo um projeto da compra das micro e pequenas cooperativas do estado. O Paraná é o estado que mais tem cooperativas no Brasil. Nós temos cerca de 200 cooperativas de pequeno e médio porte. Então nós estamos construindo um projeto para potencializar a compra dessas micro e pequenas cooperativas para o estado, não só atendendo também a nossa setor de compras para merenda escolar, presídios e assim por diante, mas também apoios a asilos, orfanatos, entidades que precisam de alimentos. A gente está fomentando para que essas micro e pequenas cooperativas, associações de agricultores possam continuar trabalhando e produzindo e tendo uma renda além da normalidade com o governo do estado. Estamos também fazendo todo um esboço jurídico para que o estado passe a comprar produtos cada vez mais de empresas fornecedores que existem no estado, né? De todas as áreas, desde uma caneta, papel e assim por diante, aquilo que juridicamente, dentro da legalidade, o estado possa, na sua licitação, fomentar o mercado interno aqui do nosso estado. E a ideia de fazer um selo feito no Paraná, um selo Made in Paraná, ele está sendo construído aqui com a Federação da Indústria do nosso estado, com a Associação Comercial, com a Federação do Comércio, com a FACIAP e também com a nossa OCEPAR, que é a entidade que organiza o setor de cooperativismo aqui do estado, para justamente a gente fazer uma campanha, não só publicitária, mas de conscientização da população, que quando eles comprarem um leite no mercado que é feito no Paraná, quando eles comprarem qualquer tipo de produto que é feito aqui, eles vão estar ajudando na geração de emprego aqui do nosso estado. É uma maneira de a gente amenizar o problema econômico que o Brasil vai passar, infelizmente, enquanto durar essa pandemia. Governador, durante o fim de semana, a gente abriu a possibilidade da nossa audiência mandar perguntas para o senhor, perguntas que eles gostariam de fazer, que a nossa audiência gostaria de fazer. E agricultores enviaram mensagens pelas redes sociais cobrando melhora nas condições das estradas estaduais. Há algum plano de investimento em curso? Tem, esse plano já foi startado, inclusive, o ano passado. Nós assumimos o governo aqui, Kellen, com 12 mil quilômetros de rodovias estaduais totalmente deterioradas.
não houve uma manutenção constante e acabou fazendo com que as nossas estradas ficassem numa situação, em algumas regiões, não na totalidade, mas em algumas regiões muito ruins. Então nós começamos um programa o ano passado, que é um programa de manutenção, tanto de tapa-buraco quanto de um novo recap, né? Praticamente fazendo uma estrada nova em regiões muito ruins. Nós já investimos 600 milhões de reais nesse período de um ano de governo, um ano e poucos meses de governo, e a ideia é chegar a 2 bilhões para reorganizar a malha rodoviária do estado do Paraná. Além disso, nós estamos implantando mais 700 milhões de obras, onde o governo do estado, junto com o Ministério Público Federal, fez a exigência de obras que não estavam no contrato com as concessionárias. Na verdade, estavam no contrato, mas por problemas de corrupção no passado, essas obras foram retiradas do contrato e não foram feitas. Então, o Ministério Público fez uma atuação muito forte no acordo de leniência, o Estado entrou como o apontador das obras que deveriam ser feitas e agora, em junho, começam 700 milhões de investimentos em viadutos, trincheiras, duplicações de rodovias, terceiras faixas. Vai ser um grande programa que começa a partir de junho para reorganizar, em especial, as rodovias que têm concessão aqui no Estado, que obras importantes, que são artérias aqui do Paraná, possam acontecer. E, paralelamente a isso, nós estamos com um pedido já na Secretaria do Tesouro Nacional, que foi aprovado no Senado Federal no final do ano passado pela CAI, pela Comissão de Assuntos Econômicos, de 1 bilhão e 600 milhões de reais para obras estruturantes aqui no Estado, que são rodovias extremamente importantes, que não estão no anel rodoviário do Estado, nas concessões, e que nós vamos fazer obras de duplicação e também de terceiras faixas. Isso a gente espera que nos próximos dias possa ser aprovado na Secretaria do Tesouro Nacional, para que a gente possa licitar essas obras que já tem projeto, nosso governo já fez o projeto, já tem a licença ambiental, e a ideia é que a gente possa licitar o quanto antes. Além disso, Kelly, nós, junto com o governo federal, no Ministério de Infraestrutura, com o ministro Tarcísio, desde o ano passado, quando nós assumimos o governo, nós criamos um grupo de trabalho entre a Secretaria de Infraestrutura do Estado e o Ministério de Infraestrutura para fazer a nova concessão de rodovias do Estado do Paraná. Nós vamos sair de 2.500 quilômetros de concessão para 4.100 quilômetros, que vai acontecer esse leilão da concessão do Estado no ano que vem, em junho, julho, possivelmente, do ano que vem, onde o Paraná vai ter o maior volume de quilômetros de rodovias concessionadas no Brasil. Então vai ser um super leilão que vai ser feito em parceria com o governo federal e o governo do estado. Nós unificamos as BRs e as PRs, que são as rodovias estaduais, nesse projeto, e sem dúvida alguma vai ser um novo momento do setor logístico do estado do Paraná. O nosso planejamento para o estado para os próximos 20 anos é consolidar o Paraná como um grande hub logístico da América do Sul, uma grande central logística. Por quê? O Paraná está no centro, geograficamente, de 70% da produção do PIB da América do Sul. Chega a $1,5 trilhão de dólares a produção desse raio de atuação do estado do Paraná, com o nosso porto de Paranaguá, batendo recordes de produção e ampliando a sua capacidade, de exportação, ampliando a capacidade de obras que nós estamos fazendo dentro do porto. E com mais 3 portos privados que já têm licença da ANTAQ para acontecerem aqui no estado, sem dúvida a gente vai ter aí um amparo muito grande para poder dar um apoio logístico para o Brasil e fazer do Paraná essa grande central. Governador, eu gostaria de agradecer pela presença, pela entrevista, pelos esclarecimentos importantes dados ao público do setor agropecuário e também abro espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço a você, Kelly, agradeço a todos aqueles que nos acompanham aqui no Canal Rural. É importante reforçar que o Paraná tem é estratégico para a qualidade e a segurança alimentar do Brasil e do mundo. Nós somos o maior produtor de alimentos por metro quadrado do planeta, em quantidade e variedade, e nós queremos nos consolidar cada vez mais como esse grande produtor e, claro, colaborar com o Brasil e com o planeta para ter uma comida de qualidade, sustentável e, acima de tudo, com uma boa produção.
Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.